Nesse momento eu convido a igreja para ficar de pé. E agora sim, nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 24. E a mensagem desta manhã, o título é A Pureza do Coração e o Sobrenatural. Lucas 24, os discípulos estão no caminho de Emaús, e mais uma vez eu estou esperando você ajudar esse irmão do lado, que chegou na igreja há pouco tempo, não conhece muito a Bíblia, mas ele com muito carinho está querendo conhecer. Você pode ajudar a pessoa a encontrar Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 13, os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, verso 13. Nesse mesmo dia, que foi o dia que Jesus ressuscitou, tá? Iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Sabe o que é? 10 quilômetros de Jerusalém. Caramba, você andar com Jesus 10 quilômetros e você não reconhecer Ele, você está mal, brother. Você está mal. 10 quilômetros. Eu acho que é mais provável que não está orando, não está lendo Bíblia, não está na presença. E eles iam comentando sobre tudo aquilo que havia sucedido, verso 14, no verso 15 diz que enquanto eles comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou, Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nelas têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só a decepção deles no verso 21. E nós esperávamos que fosse Ele que havia de remir Israel. Em outras palavras, nós não esperamos mais. E além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. 22. Verdade é que algumas de nossas mulheres encheram-se de espanto porque foram de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que dizia estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, ele, porém, não o viram. 25, e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que se achava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe dava. E abriram-se então os olhos e o reconheceram. Nisso ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro, porventura não nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 12 e os que estavam com eles. Antes de sentar, eu queria que você fizesse a seguinte oração. Diga, Senhor, cura o meu coração de toda dor e decepção que me impedem de ver a Tua presença. Agora ora com Tuas palavras um minutinho antes de sentar. Diz para Deus, passa o sangue, Jesus. Muita decepção, é muita tragédia, muita dor, muita coisa ruim que eu já vi na vida. E aí o meu coração fica duro. E eu não consigo te reconhecer quando tu vens. Nessa manhã eu proclamo o Espírito de cura nesse lugar. Nessa manhã eu decreto que o sangue de Jesus vem sobre a nossa ofensa. E nos libera os olhos, nos abre os olhos e o coração.
em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Não é pelo muito pregar que nós recebemos a palavra. Então, uma mensagem rápida dá para você entender. Jesus acabou de ressuscitar. E 2 discípulos, sabemos que o nome de um deles era Cleopas, não sabemos o outro. Mas eles estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús, uma cidade 10 quilômetros de Jerusalém. Presta atenção. Não era para ninguém sair de Jerusalém. Só para você ter uma ideia, para começar. Mas Jesus caminha com esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus sabe que eles estão fugindo. Jerusalém, morte. Jerusalém, decepção. Jerusalém, onde estava a nossa esperança, ele morreu, foi crucificado, foi enterrado, hoje é o 3º dia, acabou. Tudo aquilo que a gente tinha esperança por 3 anos e meio, acabou. Sabe quando você está decepcionado? Eu estou falando de crentes decepcionados. Sabe quando a vida tira a sua expectativa? Uma coisa que você não percebe é que Jesus sabe quando você está decepcionado. Jesus te encontra na decepção, na tristeza do seu coração, e Ele vem caminhar com você num caminho errado, porque não era para ele estar saindo de Jerusalém, mas eles estão fugindo de Jerusalém e indo para uma cidade a 10 quilômetros chamada Emaús. Nesse caminho, eles não reconhecem Jesus. Olha, quando o céu está com você, quando o próprio Deus está com você e você não pode vê-lo, você está mal. Mas você não pensa que você está mal. Você só pensa que você tem uma pequena tristeza. Eu quero dizer para você que a nossa dor nos desqualifica para ver a Jesus, para ver o sobrenatural. Quem quer ver o milagre, todo mundo vai levantar a mão. Mas se você está com dor, decepcionado, entristecido, deprimido, seu coração está preso, você não está qualificado para ver o sobrenatural. Versículo 16, olha lá. Verso 15, eles comentavam e discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Eu te pergunto, por que os olhos estavam fechados? Verso 16, 17. Que palavras são essas que vocês vão caminhando, trocando entre vós? Então eles pararam tristes. Uma das coisas mais comuns é encontrar crentes tristes na sua relação com Deus. Eu passei uma depressão, servindo a Deus desde a minha infância, vivi em depressão, sem saber que estava em depressão, servi a Deus com fidelidade, com sinceridade, até pastoreando com sinceridade, triste. E a unção não estava funcionando, e a vida não estava crescendo, e o milagre não estava vindo. E aí começam os questionamentos. Por que você não vem? Estou sendo fiel, estou fazendo a sua vontade. E Deus olhando o estado do meu coração, Ele olhando a tristeza, Ele olhando a mágoa, Ele olhando a dor, Ele olhando a atmosfera negativa, e eu sem descobrir que a tristeza do coração fecha os seus olhos para o sobrenatural. Os discípulos não reconheceram Jesus, porque o seu coração estava triste. Agora, olha para a decepção deles. Se você pular para o versículo 21, nessa discussão com Jesus, os discípulos dizem assim: nós esperávamos que fosse Ele. Como é que você vira para Deus? Olha o que a tristeza faz você fazer. Eu achava que você ia me responder. Sabe, eu até achava que eu podia confiar em você, crer em você, que você ia fazer o milagre. Nós esperávamos que fosse Ele. Quando eu virei crente, eu passei para crente, eu achava que você ia resolver meus problemas. Está piorando. Sabe quando você desiste de Deus? Sabe quando você desiste do Senhor? Eles disseram, nós esperávamos, não esperamos mais. Nós não temos mais aquela fé que nós tínhamos em Jesus. Essas coisas fecham seus olhos para o sobrenatural. Não conhecemos o lado da pureza de Deus o suficiente. Deixa eu falar o que é a pureza que eu estou falando. Para crente, roubar é pecado.
é impuro. Para crente, se prostituir é pecado, é impuro. Para crente, xingar é pecado, é impuro. Para crente, falar mal de outra pessoa é impuro. Para crente, olhar para uma pessoa, pornografia é impuro. Mas para crente, ser triste, deprimido e decepcionado não é impuro. Incrível. Pelo contrário, a igreja cristã, de um modo geral, ela pensa que ser triste é até espiritual. Oh Deus, misericórdia, oh meu Deus, que sofrimento. Oh, espiritual. Isso é, alguém diz comigo, isso é impuro aos olhos de um Deus, que se ele tiver pernas, ele anda pulando de alegria. Eu não consigo imaginar Deus na sua glória, no trono, apesar de toda a maldade do mundo, com o coração dele entristecido. Mudou a atmosfera no céu, ficou nublado, os anjos pararam de cantar. E olha para Jesus, olha para Deus, ele está, olha, e olha o rosto dele, e fechou a cara. Não consigo imaginar. Deus, a pureza dele é uma pureza que traz alegria. Alguém diz comigo, pureza é alegria no coração. Por isso Satanás sempre tenta nos entristecer, porque se você sair da atmosfera da pureza, sua unção está anulada, sua oração está anulada, sua autoridade está anulada. Eu sei o que é ser um pastor sem autoridade, um pastor fiel, um pastor honesto, um pastor que não está fazendo coisa errada, que está orando, mas que está triste, ferido, decepcionado, e a unção não funciona, e o Espírito Santo não se manifesta, e a graça de Deus não flui. E eu perguntei, por quê? Ele falou, porque o seu coração está impuro. Porque a tristeza do coração fecha os olhos para o sobrenatural. Os discípulos não reconhecem Jesus porque o seu coração está impuro. E a razão de Deus não se manifestar mais em nossa vida é a atmosfera profana do coração, que para nós é normal, e para Deus é totalmente profana. Por causa disso, abra comigo no Salmo 51, bem no meio da Bíblia, só para te ajudar. Se você abrir bem no meio, vai estar no Salmo. E aí você procura o 51. Observa alguns versos comigo, a partir do versículo 8. Olha só, Davi é um grande adorador, em primeiro lugar, não é só porque ele escreve canções. Em primeiro lugar, é porque ele sabe operar na atmosfera de Deus. E deixa eu dizer para você, muitos de nós até sabem escrever canções, e tocar instrumentos, e pastorear igrejas. Uma coisa que a gente não aprendeu ainda foi operar na atmosfera de Deus. Sabe aquela atmosfera pura que não tem na minha família? Porque eu estou acostumado com briga. Lá em casa é só confusão, é briga. Então é o seguinte, eu já saio para a igreja assim. Tá. Depois do culto a gente conversa. Que conversa você vai ter? Não vai ter culto para você. A menos que durante esse culto seu coração seja lavado. Porque a atmosfera que você vive, a briga dentro do carro, está vindo para a igreja e o pau está quebrando. Olha, a gente está tão acostumado com a atmosfera impura, que Deus diz assim, vocês não me conhecem. Vocês acham que eu fico à vontade no meio dessa atmosfera triste. E Davi diz no Salmo 51, versículo 8, começa com o verso 8 para mim, olha só, a oração de Davi, faze-me ouvir júbilo e alegria. Para quê? Para que se regozijem os ossos que tu quebrastes. Quando você está pedindo restauração de Deus na sua estrutura, quando você está pedindo cura de Deus, a primeira coisa que Deus quer é que o teu ouvido procure o som da alegria. É que o teu ouvido ore a oração da alegria, e você diz, Deus, tristeza eu já ouço da minha avó toda vez que eu ligo lá,
A minha mãe, toda vez que eu ligo lá, eu fico triste. Deus, quando eu ouço notícias da minha família, é a mesma coisa. Deus, a coisa lá é só notícia ruim. Deus, aqui no meu trabalho, é a mesma coisa. Faz-me ouvir um som diferente. Faz-me ouvir um som diferente. Porque o som profano está ao meu redor. As pessoas estão feridas, magoadas, impuras. Elas espalham a sua sujeira, elas me contaminam. Mas eu quero te adorar e eu não posso, no meio desse som profano, desse som triste. Faz-me ouvir júbilo. Sabe quando o teu ouvido sonha, deseja, tem fome por uma atmosfera pura? Porque tem muito crente que não tem fome. Conta mais uma notícia ruim para mim aí. Liga aí o Cidade Alerta aí para mim. Liga aí. Polícia de São Paulo, caça não sei quem. Escuta, você acha que Deus é o quê? Você não conhece Deus. Você quer adorar Ele, mas numa atmosfera que você não cuida da sua atmosfera. Davi diz assim: faz-me ouvir júbilo. Eu não posso ouvir essas coisas. Eu tenho que ter coisas melhores nos meus ouvidos. Olha para o versículo 10. Cria em mim, ó Deus. E eu não estou nem pedindo pela minha mulher não, Senhor. É em mim. Eu não estou pedindo pelo meu filho não, Senhor. Ele está com raiva, ele está rebelde. Mas eu quero em mim um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Olha para mim. Quem aqui nunca teve um marido que ficou nervoso, magoou você, ele está com raiva, nervosinho, irritadinho? Marido gosta de ser assim. Os que não são crentes direito, tá? E aí a esposa fica magoada. E ele está todo enraivecido para lá e não está nem aí para você. Mas quem está querendo adorar é você. Só que quem ficou magoado foi você. E quem perdeu a qualificação para adorar foi você. Por isso que a adoração, quando você fala cria em mim, é porque alguém está ferido do teu lado, alguém está ferindo do seu lado, alguém está sujo do seu lado e querendo te contaminar, mas você diz em mim não, me lava no sangue, me lava no sangue, me lava no sangue, me lava no sangue, cria em mim, no meio dessa sujeira, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essa pessoa é que vê o sobrenatural, essa pessoa é que quando Jesus vem andar com ele, ele enxerga Jesus. Oh, é você que está aqui. Versículo 12. Restitui-me, o quê? Presta atenção como Davi corre atrás da atmosfera correta. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Deixa eu dizer para você, a menos que você entenda que antes de você orar, antes de você adorar, antes de você entregar um dízimo, gente, é incrível como que os crentes fazem as coisas do jeito errado. É possível uma pessoa se tornar membro de uma igreja com raiva? É. Chamou para ser membro, eu fui lá, mas no fundo eu não queria não. Ei, quem você pensa que Deus é? Mandou dar o dízimo, eu fui lá, entreguei, mas, se eu pudesse. Quem você pensa que Deus é? Deus é puro. A gente estava lá cantando, eu não queria, mandou abrir a boca, só para não ficar olhando para mim, eu abri. Ei, quem você pensa que Deus é? Tipo assim, as pessoas fazem as coisas com raiva, com sujeira no coração. E Deus, Ele não recebe. Restitui-me a alegria da tua salvação. E aqui o verso 13 é interessante, que ele diz: então, quando eu estiver alegre, olha aqui, para você que está orando por um parente que não é crente, olha aqui para você que intercede por um filho que está desviado, olha aqui para você que ora por uma mãe que nunca se converteu, quando você restituir a alegria da minha salvação, eu ensinarei os transgressores e eles se converterão a ti. Por quê? Porque o céu confirma a pregação evangelística de um crente puro. Está pregando para a mãe. Toda vez que liga lá, mãe, vamos ler a Bíblia aqui. Mas o coração só Deus sabe como que está. Você acha que Deus anda nesse caminho evangelístico? É por isso que nossos esforços espirituais são anulados.
Porque a gente opera na atmosfera errada. Ensinarei os transgressores e eles se converterão a ti. Por quê? Porque esse que foi salvo aqui restituiu a alegria da sua salvação. Voltando para Lucas, a tristeza dos discípulos os impediam de crer na ressurreição de Jesus, apesar de todas as evidências. Eu estou de volta em Lucas, partindo para o final da minha mensagem, e se você olhar para o versículo 22, vai entender o que eu estou falando, porque nesse versículo os discípulos dizem assim: é verdade que algumas mulheres aí, né, até foram lá no sepulcro dele, lá de madrugada, e né, até falaram que não acharam o corpo, né, elas falaram, né, mas tipo assim, né, a gente que está magoado, né, a gente que está triste, né? Essa é a história, né? A gente, né? Está triste, né? Vou te falar para você. Quando você está magoado, não tem evidência que muda a sua cabeça. Deus pode mostrar na sua cara, assim, ó. Você não enxerga. Porque a mágoa, a tristeza, ela traz com ela a incredulidade. E não só isso. Além disso, olha o verso 24, porque as mulheres testemunharam que viram Jesus, e no verso 24, eles mesmos dizem: além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam que era desse jeito que as mulheres haviam falado, porém não ouviram, mas nós não acreditamos, mesmo que as mulheres viram, mesmo que alguns discípulos foram lá, eu não acredito não, eu só acredito se eu ver. Mágoa, tristeza, decepção. E Deus fica esperando você limpar o coração. Com raiva de Deus, limpa o coração. Porque não entende o que Deus fez, ou o que Deus permitiu, ou o que aconteceu, limpa o coração. Eu estou falando porque eu, como um pastor, briguei com Deus como você. Porque eu cheguei para ele: por que você não abençoa essa igreja? Por que você não abençoa meu ministério? Por quê? Por quê? Por quê? E eu briguei com Deus 3 meses, em jejum. Que aí ele vai me ouvir. Por que você? Por que eu estou aqui? Eu vou morrer de fome até você me responder. E Deus: você quer saber que esses 3 meses ele não falou nada da igreja comigo, mas ele falava comigo assim: eu queria falar do pastor. Não, eu quero saber da igreja. Por que essa igreja é ruim? Por que essa igreja é... E ele: eu quero falar do pastor. Eu falei: não, eu quero falar da igreja. Me responde, porque... Sabe como? Deus não trela com gente magoada. Deus não dá asa para gente que... Deus espera você limpar o coração. Ele espera. Entendeu? E aí quando o Senhor me ensinou a aplicar o sangue na minha ofensa, e sair daquela tristeza. Então os discípulos, apesar das evidências, deixa eu dizer, você tem que curar o coração primeiro para poder compreender as coisas. E aqui tem gente perguntando: deixa eu entender o que está acontecendo na minha vida, deixa eu entender o teu plano para mim, deixa eu entender. Você está pedindo revelação? Você está pedindo entendimento? Não vem entendimento antes de vir pureza. Entendimento, revelação é subproduto da pureza. Quando eu estava em depressão, Deus falou comigo assim, 2 palavras: curar, 3 palavras: curar para compreender. Você quer compreender? Cura, limpa, lava no sangue, perdoa, libera. Pureza traz revelação. Alguém diz comigo: pureza traz revelação. Antes de entender, você tem que limpar. Os próprios discípulos reconhecem a dificuldade do seu coração no versículo 32, porque eles dizem assim: será que não a gente não percebia que abrasava o coração? Agora no versículo 25, Jesus confronta a impureza de coração deles, porque no verso 25, Jesus diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Por que Jesus confronta o coração? Escuta, o problema aqui era nos olhos. O problema aqui era nos olhos. Conversando com Jesus, vendo Jesus. Conversando com Jesus e sem ouvir Jesus. Como é que é? Conversando com Jesus e sem ouvir Ele. Problema nos ouvidos.
olhando para Jesus e sem ver ele. Peraí, tem um problema nos olhos e nos ouvidos. Mas o problema não estava nem nos olhos e nem nos ouvidos. O problema estava no coração. Porque quando limpa o coração, abre os olhos. Quando limpa o coração, abre os ouvidos. E Jesus não confrontou os olhos dele. Vocês são cegos, vocês são surdos. Ele confrontou o coração. Ele falou: tardos e nécios de coração. Nécio quer dizer tardio, devagar para crer, devagar, porque o coração está. A pessoa magoada é assim, ela é devagar. Você conversa, ela é devagar, ela é devagar para chegar lá. A dor do coração tirou eles de Jerusalém. No versículo 13, que é o primeiro, diz assim: nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma cidade chamada Emaús. Eu quero mostrar para você que a dor do coração tira as pessoas do caminho certo. Ela deixa as pessoas irem por caminhos que não é para ela ir. A pessoa sai da igreja. Deus me falou, o Deus dele chama ofensa. Magoou, saiu. Entristeceu, saiu. Estava no ministério, servindo, a ceia, alegre, feliz. Magoou com o irmão, parou. Quem mandou ele sair não foi Deus, foi a ofensa. O Deus de muitos crentes é a ofensa. Quem ensina o ministério para muitos crentes é a ofensa, não é o Senhor. Porque a ofensa te tira do lugar. O lugar é Jerusalém. Não, vamos para Emaús. Quem pôs essa ideia de Emaús na cabeça deles? A decepção, a tristeza. Vamos para Emaús, vamos sair daqui, vamos arejar um ar diferente. Ei, o ar diferente tem que estar no seu coração. É no seu coração. E eu sei que você está olhando para o relógio, eu também estou. Mas eu preciso te falar algo nessa manhã. Eu quero te mostrar algo que me chocou. Eu quero mostrar para você que em Lucas 1, versículo 41, aconteceu algo incrível. E o que aconteceu foi que, enquanto você vai abrindo, eu vou falando. Quando Maria, mãe de Jesus, estava grávida do Senhor Jesus, ela foi visitar Isabel, mãe de João Batista. Maria está 3 meses grávida, Isabel, pastor, está 6 meses grávida. Eu quero ler o que está em Lucas 1, 41. Porque João Batista está com apenas 6 meses de vida. Ei, João Batista, com 6 meses de vida, ele tem uma revelação. Você vai dizer que bebê não entende as coisas? Olha isso aqui. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria na porta, saltou a criancinha, no ventre de Isabel, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel não sabia que quem estava chegando era a mãe do Salvador, mas quem estava dentro de Isabel discerniu tanto a presença de Jesus, que ele pulou no ventre de Isabel, e ele deu testemunho: esse é o Filho de Deus. Eu não posso ficar aqui parado, eu só tenho 6 meses, mas eu estou aqui, olha, esse é o Filho de Deus. Sabe quando você tem uma revelação, você tem certeza? Porque uma criança de 6 meses de idade não foi ofendida ainda, ela está pura. Um simples toque do Espírito, ela entende a revelação, ela pula, ela fala em língua, ela está lá celebrando, por causa da pureza do coração. Agora eu quero que você olhe para João capítulo 1. Porque João Batista agora está com pelo menos 30 anos. E no versículo 32, esse mesmo João, de 6 meses, que deu testemunho, ele dá testemunho de Jesus, ele diz assim, e João 1,32, deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem você viu o Espírito Santo descer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e vos dei testemunho que ele é o Filho de Deus. Presta atenção, João Batista está dizendo: eu sei que é ele, eu sei. João está começando o ministério dele. Diga comigo, João está começando o ministério. Crente, eu sei que eu tenho que terminar, mas deixa eu pregar.
Escuta, tem gente que quando começa o ministério, ele sabe. Quando começa o ministério, ele vai. Quando começa o ministério, ele vai alegre. Sabe por quê? Ele não foi ferido ainda. Ele não foi magoado ainda. Ele discerne Jesus, ele enxerga Jesus, ele olha no rosto de Jesus e diz: é Ele. Eu não tenho dúvida, foi o mesmo que eu vi quando eu tinha 6 meses de idade, no ventre da minha mãe. É Ele, Ele é o Salvador, é Ele. E aí, no versículo 35, no dia seguinte, João estava outra vez com 2 dos seus discípulos e olhando para Jesus que passava, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele testemunhava, ele falava: é Ele. Só que agora, eu quero que você olhe para Mateus capítulo 11, versículo 2. Mateus capítulo 11, verso 2. Mateus 11, verso 2. Presta atenção. Ora, quando João, no cárcere, como é que é? Foi preso. Herodes mandou pegar. Pega o rapaz lá. Prende ele lá. No cárcere, João ouviu falar das obras de Jesus. Presta atenção. Como a ofensa te faz duvidar de uma coisa que você já sabe. A ofensa te faz duvidar das revelações que Deus já te deu. E João está no cárcere, preso. E ele manda 2 discípulos perguntar a Jesus. Vê se faz sentido. João Batista, que falou tudo aquilo de Jesus, manda 2 discípulos responder de Jesus. E mandou perguntar: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Que João é esse aqui? É o João ferido. É o João entristecido. É o João magoado. Porque o Herodes mandou prender ele, e o Herodes está querendo matar ele, calar a boca dele, e ele está triste. Ele pregava com tanta ousadia no ministério. Quando ele começou o ministério, ele estava tão animado, ele estava tão feliz. Tem crente que, se for para o fundo de uma cadeia igual o João, não acredita mais nas mesmas coisas. Tem crente que, se for para o fundo de uma cadeia igual o João, não sabe mais daquilo que ele sabia. Aquilo que ele pulava na igreja, ele não sabe mais, porque a ofensa te faz duvidar daquilo que é verdade. Já estou terminando a mensagem. Eu quero só terminar com mais uma coisa e dizer o seguinte: Elias, 1 Reis, capítulo 18, Elias está oferecendo o sacrifício ao Senhor, e o fogo desce. Elias está cheio do poder. Tão cheio do poder ele estava, que ele oferece o sacrifício e mata os profetas de Baal em seguida. Capítulo 18, 1 Reis, 2 Reis, 1 Reis. No capítulo 19, ele escuta Jezabel dizer: amanhã você está sem cabeça. Espera aí, o mesmo Elias que acabou de descer um fogo do céu, que até hoje a gente fica pedindo: Deus, desce o mesmo fogo que desceu no altar de Elias, como se Elias fosse um homem superior a nós. Ficou ofendido. Jezabel falou: amanhã você está sem cabeça, igual você fez com os profetas de Baal. Aí Elias, sabe o que ele fez? Fugiu de uma mulher, se deitou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Como é que um crente entra em depressão assim em menos de 24 horas? Ofensa. A ofensa te faz abrir mão da unção. A ofensa te faz jogar no time do diabo. Você estava jogando contra ele, fez um monte de gol. Agora você passa para o time dele e fala: agora quem quer morrer sou eu. Me mata logo aí. Porque crente é assim, quando ele sabe que suicídio não pode, ele pede para Deus matar. Mas é o mesmo espírito. Porque ele está ofendido. E sabe o que a ofensa fez com o ministério de Elias? Parou o ministério de Elias. Mas se você continuar lendo o capítulo 19, no versículo 15 e 16, depois que Deus conversa com Elias no Monte Horebe e cura o coração dele, Deus envia Elias a ungir Eliseu como profeta e ungir o homem como rei, e Deus restaura o ministério de Elias. Você só tem ministério de volta quando Deus cura o seu coração. Fique de pé nessa manhã, por favor. Eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui ao altar.
Enquanto nós cantamos no altar, como nós sempre fazemos nesta igreja, nós queremos convidar toda a igreja para vir ao altar. Nós aprendemos a não terminar o culto no banco, porque quando Deus nos oferece uma coisa, a gente precisa vir receber. Nessa manhã eu quero que você venha pedindo pureza de coração, limpeza das dores, e eu quero que você cante comigo essa canção em Ré maior. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Continue cantando, vamos lá. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Olha o coração limpo aí, eu quero me apaixonar, olha. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez. Queimando de amor multi. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez. Queimando de amor.